Glória a Deus. Boa noite, queridos. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja multiplicada em nossas vidas. Vocês estão felizes? Amém. Já louvamos com cânticos, com instrumentos, com nossas vozes. Agora nós vamos meditar um pouco na palavra. E eu já convido a você que tem Bíblia, você que está aí nos acompanhando pela internet, pelo Instagram, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus no capítulo 10. Eu estou na série Aos Passos de Jesus, ou Nos Passos de Jesus. Mateus capítulo 10, irmãos. Nós vamos ler alguns versículos. Eu vou ler na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Pode ser que a sua seja diferente, a Almeida atualizada, a Almeida corrigida, a NVI. Não importa qual é a versão que você vai ler, porque a essência é a mesma. Amém? O texto de Mateus 10, no versículo 1, diz assim, irmãos: Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros. Em alguma versão vai ter espírito demoníaco ou demônios. E curar todo tipo de enfermidade e doença. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, também chamado de Pedro. Depois André, irmão de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago. Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariotes. Olha que interessante. Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios nem aos samaritanos. Vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anuncie que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Deem de graça, pois também de graça vocês receberam. Não leve no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandálias, nem cajado. Quem trabalha merece o seu sustento. Sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem. Quando entrarem na casa, saúdem-na com paz. Se o lar se revelar digno, que a sua paz permaneça nela. Se não, retirem a bênção. Se alguma casa ou cidade se recusar a recebê-los ou a ouvir a sua mensagem, sacudam a poeira dos pés ao sair. Curva sua cabeça por um instante, feche seus olhos. Pai, eu quero te dar graças pela porção lida da tua palavra, Deus. Quero te dar graça por mais uma oportunidade, Pai, não só
de ministrar a tua palavra, mas de poder te cultuar aqui nesse lugar junto com os meus irmãos, Pai. Como é glorioso, como é grandioso, como alegra o meu coração, Pai, poder estar aqui, sabendo que eu posso ter uma intimidade com o Teu Espírito, me relacionar com a Tua pessoa, abrir o meu coração e aprender, Pai, através do Espírito e da palavra. Então, como eu sempre tenho orado, Pai, usa a minha vida apesar de mim mesmo. Eu quero ser um instrumento em Tuas mãos. Eu quero ser um canal que o Senhor pode utilizar, Pai amado, e te peço, Espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Teu Filho, Pai, e levo a minha mente cativa à obediência dEle, do Teu Filho amado. Amém, irmãos? Eu li na versão NVT, mas eu estava estudando hoje na versão NVI, e esse é um texto que me chama bastante atenção, porque vai falar de um comissionamento da parte de Jesus, um comissionamento que Jesus fez com os 12 homens que Ele escolheu. E é interessante, irmãos, que essa escolha de Jesus com os seus discípulos ou os apóstolos, Ele não escolheu de qualquer forma. Ele orou, Cris, ao Pai. Ele pediu uma direção ao Espírito para que Ele viesse escolher pessoas certas, pessoas que verdadeiramente fossem honrar aquele chamado, honrar o ministério, honrar a pessoa de Jesus. E é interessante que no texto que eu li, faz questão de citar Judas, aquele que traiu Jesus Cristo. Jesus orou antes a Deus, antes dele fazer as suas escolhas. Estão comigo? Ele não escolheu de qualquer jeito. E quando ele escolheu esses 12, quando ele vinha formando o seu ministério, ele vai fazer esse comissionamento, essa comissão. Ele chama aqueles 12 que ele escolheu e ele vai dar instruções para ele. Então, antes disso, eu quero ler algo aqui da minha introdução, que diz o seguinte: Jesus comissiona, ou seja, ele encarrega, ou ele vai incumbir aqueles 12 homens que ele escolheu, pessoas que ele depositou confiança, pessoas que ele acreditava que poderia ser útil no ministério, útil na obra, útil na propagação das boas novas. E a esses 12 que ele confiou, a Bíblia vai dizer que ele deu autoridade para falar nas boas novas do reino dos céus. Inclusive estava nessa equipe de Jesus Judas Iscariotes, o traidor. A missão o qual Jesus os comissionou era fazer o que o próprio Jesus vinha fazendo, ou seja, tudo que está descrito nos capítulos anteriores, 8 e 9 do Evangelho segundo escreveu Mateus. E qual era a missão dos seus apóstolos? Era implantar o reino, falar sobre o arrependimento, falar sobre a cura, sobre a ressurreição dos mortos e a libertação dos oprimidos do diabo. E aí eu fiz questão de listar algumas coisas ou as manifestações do ministério de Jesus antes desse comissionamento, antes dessa grande comissão. Então, o que eu acho super interessante na vida de Jesus, Suelen, é que ele não era aquele líder que só dizia: faça, vá, faça isso ou faça aquilo. Antes que ele enviasse os seus apóstolos, antes que ele enviasse os seus discípulos, ele fez. Ele fez o que, Rodrigo? Ele fez o que ele estava comissionando os seus apóstolos a fazerem. Ele não mandou os seus apóstolos fazer nada do que ele não tinha feito.
Então, quando você vai ler o capítulo 8, o capítulo 9 de Mateus, você vai ver o que Jesus realizou. Ou seja, ele curou o leproso quando ele desceu do monte. A primeira realização, quando ele sai daquele monte, onde ele estava falando as bem-aventuranças, que ele finaliza o capítulo 7 dizendo: olha, aquele que ouve a minha palavra e pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E virão as tempestades, os vendavais vão dar contra aquela casa, mas ela não vai sumir, ela não vai cair, porque está sobre um firme fundamento. E ele vai dizer que o homem que constrói a casa sobre a areia, ele é semelhante a um homem insensato. E quando a tempestade vier, vai dar contra aquela casa e ela vai cair, porque não tinha um firme fundamento. Quando ele termina esse ensinamento, ele desce o monte, e assim que ele desce, ele encontra de primeiro um leproso. E nós sabemos que existiam leis, existiam regras fundamentadas para um leproso, no tocante a viver em comunidade, a estar isolado, a passar um período separado, a apresentar sacrifício ao sacerdote. O sacerdote ia fazer aquele diagnóstico, se ele estava limpo ou não, para voltar. Então, a primeira manifestação nesse sentido das boas novas de Jesus foi a cura do leproso. Você vai ver aquele servo do centurião chegando para ele dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa, doente, e eu sei que você tem poder, você não precisa nem ir na minha casa, mas manda uma palavra, o meu servo vai ser curado. E Jesus: vai, teu servo está curado. E você vai ver depois que exatamente na hora em que Jesus liberou aquela palavra, o servo foi curado. Você vai ver depois a mulher do fluxo de sangue. Você vai ver também nesse mesmo inteirinho a filha de Jairo sendo curada ou ressuscitada, porque um dos evangelistas vai dizer que ela já estava morta e Jesus a ressuscitou. Você vai ver 2 endemoniados sendo livres. Você vai ver um paralítico sendo curado por Jesus. Você vai ver a sogra de Pedro sendo curada por Jesus. E você vai ver 2 cegos e mudos sendo curados por Jesus. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que Jesus Cristo, ele já vinha manifestando o seu reino antes de mandar alguém ir. Então isso é algo que é autêntico na vida de um líder. Isso é algo que é autêntico na vida de Jesus. Ele não só exigia, se é que eu posso utilizar essa palavra, ele não só queria que as pessoas fizessem, ele fez primeiro, ele deu o exemplo. Estão comigo? Jesus deu exemplo para todos aqueles que ele comissionou. Jesus foi um exemplo de pessoas que andava pregando as boas novas do seu reino. Então isso é algo muito importante, isso é algo que tem que ficar nas nossas vidas, porque nós hoje somos os discípulos de Jesus. Somos nós que somos os discípulos de Jesus. Aquela palavra que vai estar no capítulo 16 de Marcos e no capítulo 28 de Mateus, quando diz que Jesus estava sendo assunto aos céus e ele diz: olha, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. E estes sinais seguirão ao que crê. Aí ele diz: em meu nome expulsarão o demônio, falarão novas línguas, pisarão sobre serpente e escorpião, beberão algo mortífero, mal algum vai te causar. Então, isso que Jesus já falou depois da ressurreição, ele já tinha ensinado bem lá atrás. Por que Jesus fez questão de recapitular e enfatizar novamente o que ele já tinha dito no capítulo 10? Porque Jesus sabia que não ia parar nos 12 apóstolos. Jesus sabia que por meio desses 12, muitos viriam a crer. Jesus sabia que por meio desses 12, um novo povo estava se levantando. Jesus sabia que esse novo povo que estava se levantando ia utilizar a mesma autoridade que ele deu no capítulo 10. A mesma autoridade que Jesus deu àqueles 12, ele deu à igreja quando ele foi assunto aos céus.
As manifestações, elas não vieram acontecer só após Jesus ser assunto aos céus. Jesus, no capítulo 10, já tinha dado a missão. E você vai ver, quando Lucas narra, você vai ver aqui Jesus comissionando 12, e depois você vai ver Jesus enviando 70, de 2 em 2. E quando esses 70 eles começam a retornar, eles retornam com um resultado positivo. Ele retorna dizendo: olha, os cegos estão vendo, os paralíticos estão andando, os que estão oprimidos pelos diabos estão sendo libertos. Vieram com resultados. Eles receberam aquela autoridade que Jesus deu. Eles souberam utilizar a autoridade que Jesus deu. Eles sabiam em nome de quem eles estavam indo. Por isso que eles viram o resultado. O resultado não estava vindo por causa deles, mas por causa do nome da pessoa que eles carregavam, que era o nome de Jesus. Eles entenderam o que Jesus tinha dito. Então, antes de Mateus 28 e antes de Marcos 16, o capítulo 10 está aqui dizendo: Jesus comissionou 12 homens e deu autoridade para eles irem expulsar demônio, curar enfermos, ressuscitarem mortos. Eu não sei se você tem dificuldade de entender isso, mas eu não consigo, porque a Bíblia ela revela para nós que foram homens que foram com uma autoridade e que foram em nome de Jesus. Então Jesus, antes de mandar esses homens, ele manifestou essas coisas. E isso é exemplo de líder, sabia? Eu não posso ser um líder só de lhe cobrar. Eu não posso só dizer: Suelen, faz isso. Suelen, você tem que chegar cedo. Suelen, você tem que fazer aquilo. Suelen, você tem que ser assim. Suelen, você tem que ser assado. E nada dessas instruções, nada dessas petições, nada disso que eu estou falando, eu não faço um terço disso. Jesus era diferente. Jesus não só pedia, ele fazia. Ele era o cara. Ele fazia, ele dava o exemplo. Por isso que os seus discípulos, os seus apóstolos, eles não tinham dificuldade, porque eles tinham um exemplo. Eles andavam com Jesus, Jesus fazendo. Era como se Jesus estivesse dando aula e eles estivessem estagiando no ministério. Jesus vinha dando exemplo, fazendo, curando enfermos, expulsando demônios, e eles vendo. Era como se Jesus estivesse dizendo: olha, tudo isso aqui vocês vão fazer, observem. Estão comigo? Jesus comissionou 12 homens para fazer algo que ele já fazia. Por que Jesus se interessou digamos assim, em ensinar aqueles homens, em dar as instruções àqueles homens? Será porque Jesus se achava uma pessoa que daqui a pouco não ia ser mais capaz de fazer aquilo? De maneira nenhuma. O texto de João diz que ele chegou: olha, é necessário que eu vá para o Pai. Havia uma necessidade daquele que encarnou, do verbo que se tornou carne, retornasse para o Pai. Só que Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês não serão órfãos. Eu vou enviar outro Consolador. Só que esse outro Consolador, ele não vai fazer o que Jesus fez. Jesus cumpriu a missão, ele ressuscitou, passou aquele período na terra, deu a instrução para os seus discípulos, para que eles viessem agora propagar para o mundo inteiro, e ele voltou para o Pai. Mas quando o Espírito Santo veio, ele veio para habitar para sempre. Então Jesus sabia que um dia ele ia se ausentar, ele ia se retirar. Só que ele queria deixar a marca, ele queria deixar o exemplo, ele queria deixar o ensinamento. Jesus sabia da necessidade de resgatar o que havia se perdido. Jesus sabia da necessidade de trazer o homem de volta para o Pai, para a comunhão, para o relacionamento, para a intimidade.
E agora, como ele não está mais aqui em pessoa, ele deixou a autoridade no seu nome e deixou o Espírito dentro de nós, para nós irmos com a mesma autoridade. Nem mais, nem menos. E eu acredito que até com um privilégio a mais, porque nenhum deles andaram com o Espírito dentro. Porque Jesus ainda não tinha sido assunto aos céus. E uma vez que ele é assunto aos céus, o Espírito Santo vem. Enquanto ele estava, o Espírito Santo se movia na vida de Jesus. Mas quando ele vai, que ele envia o Espírito Santo vem para habitar dentro de nós, para morar dentro de nós. Nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. Nós podemos viver, sabe, de uma forma que agrade a Deus. Porque não é qualquer espírito que nos está dando orientações, que está nos guiando, que está nos dando, sabe, direções. É o Espírito de Deus. Então Jesus chamou os 12, deu exemplo para os 12, fez o que ele queria que os 12 fizessem. Os 12 entenderam, inclusive o traidor, inclusive Judas Iscariotes, ele entendeu aquele comissionamento. Então, quando Jesus chama os 12, ele forma uma equipe. Digamos que uma equipe de missionários, digamos que uma equipe de evangelistas, porque o propósito de Jesus Cristo era que essa equipe viesse pregar as boas novas. E o que eram as boas novas? Era arrependimento. Arrependimento de quê, Rodrigo? Dos pecados. Me arrepender dos pecados que eu cometia, me arrepender das coisas erradas que eu fazia, entender que para que eu tenha Jesus na minha vida, eu preciso largar isso, eu preciso abandonar as minhas práticas pecaminosas, para que Jesus venha nascer no meu coração. Sem arrependimento não tem como nascer, irmão. Não é possível nascer de novo se você não largar as suas práticas pecaminosas, aquilo que desagrada a Deus, aquilo que fere o coração de Deus, aquilo que fere os princípios e a palavra de Deus. Se você não largar essas coisas, não tem como você nascer de novo. Então, dos pilares das boas novas do Evangelho de Cristo era arrependimento, era o que João Batista pregava. Eu falei isso outro dia. Arrependa-se porque está chegando o reino dos céus. Arrependa-se porque está chegando o reino dos céus. E aqui no texto Jesus fala isso. Jesus fala isso. No texto que nós lemos aqui, Jesus vai falar isso, que ele está implantando esse reino. Então ele formou a sua equipe. Ele chamou, ele comissionou e formou a sua equipe. E quando ele forma a sua equipe, ele dá instruções. As instruções que nós lemos no versículo 1. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Aí ele vai falar o nome dos irmãos. Aí no versículo 3, ele vai dizer, no versículo 5, ele vai dizer: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Ele chama, ele forma a equipe, e quando a equipe está ali formada, ele vai instruir a equipe, uma equipe de 12. Aí ele diz: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Se eu parar aqui, eu vou dizer que Jesus está fazendo acepção de pessoas. Não é verdade? Porque ele disse: ó, não vá aos gentios e nem vá aos samaritanos. Se eu parar aqui, se eu não ler no contexto, eu posso criar uma interpretação dizendo que Jesus está fazendo acepção de pessoas. E para desmistificar isso, eu e você somos gentios convertidos. Eu e você somos gentios que conheceram Jesus através da palavra, nos arrependemos e hoje somos cristãos. Então Jesus não estava fazendo acepção de pessoas. Estão comigo? O que Jesus disse, e o versículo posterior vai dizer, ele diz: olha,
nesse que eu li, ele vai dizer: não entrem em cidade alguma dos samaritanos e nem se dirijam aos gentios. Ponto. Aí o versículo 6 vai dizer: antes disso, ou seja, Jesus não estava excluindo os samaritanos e os gentios. Ele estava dizendo que antes de você se dirigir aos gentios e aos samaritanos, primeiramente você vai aos israelitas. Jesus estava dizendo: primeiramente você vai no povo de Deus, primeiramente você vai no povo escolhido. Após isso, após essa mensagem chegar nos israelitas, após essa mensagem chegar no povo, que é o povo de Deus, aí sim pode-se pregar para os gentios e samaritanos. E sabe quando é que isso acontece? Sabe quando isso acontece? João vai falar. É um dos versículos que eu mais falo. João vai falar no capítulo 1 que ele veio para os seus o rejeitaram. Quem eram os seus? Os israelitas. Quem eram os seus? Os hebreus. Então João vai dizer que esses que eram seus, que é os hebreus, que é os israelitas, o rejeitaram. Rejeitaram quem? Jesus. Rejeitaram o Messias. E porque eles rejeitaram, porque eles não quiseram abraçar a missão de Jesus, que era de ir pregar as boas novas do reino, e Jesus sabia que esse propósito tinha que se cumprir, então Jesus, ou João, guiado pelo Espírito, ele vai dizer: mas todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então aqui entra os gentios e os samaritanos e todos aqueles que não é judeu. Estão comigo? Por isso a necessidade de primeiramente pregar para os israelitas, porque os israelitas era para ser os responsáveis de pregar as boas novas para todas as nações. Mas como ele rejeitou, e o propósito de pregar as boas novas não podia ser anulado, porque simplesmente um povo rejeitou, Deus disse: gentio, samaritano, todos que me receberem serão os meus filhos. Estão comigo? Por isso que no texto vai dizer: vá primeiro aos israelitas, depois você vai aos gentios e aos samaritanos. Vai chegar o tempo deles. Vai chegar o tempo de aceitação desse povo que parece que não é povo. Mas primeiramente o meu povo. Ele vai dizer: por onde forem, ou seja, por qualquer canto, aonde você colocar a planta dos seus pés, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Não é a mesma que João Batista estava pregando? Era ou não era? João Batista estava pregando isso. E qual era a mensagem dele? Arrependa-se. Arrependa-se porque é chegado o reino dos céus. Arrependa-se porque é chegado o reino. A mesma mensagem de Jesus. Jesus disse: olha, a mensagem que vocês vão pregar por aí é essa: o reino dos céus é chegado. Só que antes do reino fazer parte de você, vem o arrependa-se. Então Jesus comissionou 12, formou a equipe com eles, instruiu e os enviou. E houve o privilégio dos israelitas e depois os demais. As boas novas do seu reino era arrependimento, cura, ressurreição dos mortos, libertação dos oprimidos do diabo. Uma outra coisa que estava nesse pacote era a provisão dos discípulos, a dignidade deles por estar fazendo a obra,
o sustento deles por estar fazendo a obra. E uma coisa que eu acho interessante que Jesus disse é que eles deveriam ter uma base. Você consegue entender que o reino de Deus é um reino organizado? Você consegue entender que as coisas de Deus não é feita de qualquer jeito? Existe uma coisa chamada organização, critério, zelo, decência. Consegue entender isso, irmão? No texto que nós estamos lendo. Porque Jesus vai dizer para eles. Ele diz a mensagem do reino, que é arrependa-se, o reino está próximo. Mas ele diz, olha, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Jesus fez tudo isso antes de enviar. Ele curou o leproso, ele expulsou o demônio, ele curou o paralítico, ele fez tudo isso antes. Então, cura, libertação e ressurreição são manifestações do reino de Deus. Eu acho que era os saduceus que tinham dificuldade de... Agora eu estou na dúvida se eram os saduceus ou eram os fariseus que tinham dificuldade. Eles não criam na ressurreição, eram os saduceus. Eles nem criam na ressurreição e nem criam em anjos. Era um grupo religioso daquela época que se dizia de Deus, mas eles não acreditavam nisso. E aqui, essas coisas são integrantes do reino de Deus. Cura, expulsão de demônios e ressurreição dos mortos. E sabe por que Jesus fez tudo isso? Porque tem um texto, eu queria ir com você lá, se você puder abrir a sua Bíblia. Eu disse em uma outra mensagem que Jesus, ele era um homem estudioso da palavra. Ele não era leigo, por mais que ele fosse filho de Deus, ele não era leigo, ele não era um cara irresponsável. Ele lia a palavra. Então, no capítulo 4 de Lucas, no versículo 16, vou ler o versículo 14. Diz assim, Lucas 4:14. Então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galileia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, a sua cidade de infância, ele foi à sinagoga no sábado, como era de costume, e ele se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Olha só o que estava escrito. Lucas está narrando aqui, mas isso aqui é uma palavra dos livros lá de Isaías no Antigo Testamento. Aí ele vai dizer o seguinte, no versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para fazer, ou para trazer. Em uma outra versão vai dizer, porque ele me ungiu para, 2 pontos. Aí aqui vai dizer, ele me ungiu para, fala de finalidade. Jesus vai falar agora a finalidade pelo qual ele foi ungido. Olha só, porque tem gente por aí dizendo que é ungido e manifesta outras coisas diferentes do que Jesus manifesta. Jesus é o exemplo, diga, Jesus é o exemplo. Diga, Jesus é o nosso exemplo. Então ele vai dizer, olha, ele me ungiu para fazer, ou para trazer as boas novas aos pobres. Qual eram as boas novas? Arrependam-se, é chegado o reino dos céus. É o início.
é o ponto de partida. Mas só que não para por aí. Ele vai dizer: Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, que os cegos verão, e que os oprimidos do diabo serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, versículo 20, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. E no versículo 21 ele vai dizer: então ele começou a dizer, aonde? Nas sinagogas, aonde estava todo mundo reunido, aonde ele tinha lido as escrituras, ele vai dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Cara, isso é fantástico. Eu estou lendo algo aqui, e quando eu termino de ler, eu entendo que eu estou falando de mim mesmo. Só que eu não sou qualquer pessoa, eu sou o Filho de Deus. Só que eu não vim de qualquer jeito, eu vim com uma missão. Eu fui ungido não só para dizer por aí que eu sou ungido de Deus, não só para as pessoas andarem dizendo: ninguém mexe com o ungido de Deus, olha o que aconteceu quando foram mexer com Davi. Não é essa a finalidade da unção. A finalidade da unção original é fazer o que ele fez. E o que ele fez foi pregar as boas novas, libertar os cativos, os oprimidos do diabo por em libertação, curar os enfermos, dar vista aos cegos. Essa é a missão, essa é a finalidade pelo qual ele foi ungido, irmão. E quando ele está ensinando no capítulo 10, ele passa as mesmas coisas. Vão curar os enfermos, vão pôr em liberdade os oprimidos, vão curar os paralíticos. A mesma coisa, porque Jesus não queria mudar. Jesus não poderia mudar a finalidade da unção do Espírito. Vocês vão ser ungidos, vocês vão receber a autoridade para fazer o que eu fiz e ponto. Irmãos, a gente precisa entender que nós não somos cristãos para fazermos o que nós queremos. Nós temos uma missão. Jesus nos escolheu, Deus não nos escolheu simplesmente porque Ele nos amou. Isso aí é um princípio, é irrevogável. O amor dele nos constrange todos os dias. Mas não foi só por causa desse amor. Eu seria egoísta se eu entendesse o amor de Deus e pensasse só em mim e o resto que vá para o inferno. Não, Jesus não pensou assim. Jesus: eu vou para o Pai, eu vou enviar o Espírito Santo, mas eu vou deixar uma instrução com vocês. Eu vou deixar aqui uma missão para vocês. Vocês precisam cumprir essa missão. No capítulo 10 e no capítulo 28, no capítulo 16 de Marcos, ele vai trazer à memória aquilo que ele já tinha dito. No capítulo 10, no capítulo 28 de Mateus e no capítulo 16 de Marcos, ele vai recapitular tudo aquilo que ele já tinha dito. Estão comigo, irmãos? Às vezes eu pergunto: será que era isso que os irmãos queriam ouvir? Mas deixa eu te dizer uma coisa: eu não vim pregar o que você quer ouvir. Eu não vim falar coisas que saciam o seu ego. Eu vim falar aquilo que a Bíblia diz. Eu não estou mudando nada, eu estou repetindo o que a Bíblia diz. E juntamente com as instruções, cara, Jesus, ele sempre nos respalda em tudo. Jesus, ele não era irresponsável. Ele não ia chegar para você e dizer assim: John, vai pregar o Evangelho, e eu dissesse só isso para ti, eu não te respaldasse, eu não te desse ferramentas, eu não te desse condições para isso, eu não te orientasse das possibilidades. Até das possibilidades ele nos instrui. Até dos perigos da incredulidade ele vai nos instruir. Olha que Deus bom. Olha que Deus que gosta de capacitar os seus. Por isso que a gente não pode inventar desculpa: quando Deus me chamar, vai chegar um tempo ainda que Deus vai me capacitar. Irmão, se você usar sempre dessa desculpa, dessa justificativa, Jesus volta e você vai ficar
dizendo: Jesus, eu não vou agora porque eu ainda estou esperando ser capacitado. Mas Jesus falou das possibilidades, das rejeições das pessoas, da incredulidade, mas Ele falou também que juntamente com essas possibilidades, juntamente com as rejeições, se nós fizermos o que Ele está nos instruindo, ou o que Ele está nos mandando fazer, se houver rejeição da parte daqueles que vão ouvir, nós não vamos ser culpados pela rejeição. Estão comigo? Porque a missão não é convencer, a missão é pregar. A missão de convencer não é sua, é do Espírito. Mas a missão de falar é minha. A missão de falar eu não posso me omitir. A missão de falar eu não posso me esconder. Porque se eu me esconder, Ele pode fazer comigo o que Ele fez com Jonas. Ele vai buscar lá no porão. E nem que seja na boca do peixe, você vai falar. Juízo sobre os que rejeitam. Mas Ele diz que nós deveríamos cumprir a missão. Olha só o texto. Versículo 9 diz: não levem nem ouro, nem prata, não levem nem ouro, nem prata, que mais? Nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno de seu sustento. O que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus chamou, Jesus formou a equipe, Jesus instruiu, Jesus enviou. E uma das instruções de Jesus foi: ó, não levem nada. Ou em outras palavras ele diz: vão do jeito que vocês estão aí, com a roupa do corpo. Jesus disse isso. Por que Jesus estava dizendo isso? Jesus não queria que eles se preocupassem o que comer, o que beber, o que vestir, porque Jesus queria ser o provedor. Jesus queria dizer para eles que não fazia parte do pacote desse comissionamento você ser suprido. Fazia parte dessa comissão, por onde você for, você ser suprido. Aonde você colocar a planta dos seus pés, nas casas que te receberem, o que eles te oferecerem, coma de tudo. Fala de provisão. Jesus queria que a gente tivesse preocupado: não, vamos sair agora, e minha família, e o que é que nós vamos comer, o que é que nós vamos beber. Não, não houve indagações. Jesus, antes das indagações, disse para ele: olha, não levem nada, não levem ouro, não levem prata, não levem cobre. Jesus estava falando: não leve dinheiro. Em outras palavras, não, vocês não precisam levar dinheiro nenhum. Você não precisa levar carteira com dinheiro, com cartão de crédito, você não precisa disso. Estou aplicando para os nossos dias. Você não precisa do Pix. Eu estou chamando vocês para irem, e aonde vocês estiverem pregando esse evangelho, as pessoas que receberem vocês, se elas disserem: olha, fica tranquilo, você vai jantar conosco hoje, você vai almoçar conosco hoje, você vai tomar banho aqui em casa, ó, Deus está tocando meu coração aqui para você comprar roupa para você, Deus está aqui falando no meu coração para você comprar comida para você, sem precisar você levar. Deus ia mover pessoas que iriam aceitar a palavra para manter os seus apóstolos, manterem os seus discípulos. Vocês estão entendendo, irmão? Jesus, juntamente com a missão, Ele nos dá provisão. É isso que Ele está falando para nós. Vocês vão ter provisão, Levi. Quando vocês saírem dessas quatro paredes e forem lá para fora, Deus vai dar a provisão exata para aquilo que vocês estão fazendo. Era isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Isso aqui ainda eram as instruções. Eles nem tinham ido ainda, eles estavam recebendo as instruções. E eu falei que da possibilidade da rejeição e da incredulidade. Ele vai falar aqui. Ele vai dizer: olha, no versículo, meu óculos está ruim demais, cara, mas dá para ler.
Versículo 11. Na cidade ou povoado em que entrarem, olha só o que ele diz aqui, ó, presta atenção. Procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Deixa eu tentar explicar isso aqui, atualizando nos nossos dias, ou aplicando para os nossos dias. Jesus disse que eles tinham que procurar uma casa onde eles fossem bem recebidos, e ali eles ficassem até ele cumprir a missão. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês precisam de uma base, vocês precisam de um lugar onde vocês vão estar se reunindo para fazer as estratégias. Vocês precisam de uma base, aonde vocês forem bem recebidos, ali estabeleçam essa base. Só saiam de lá quando vocês concluírem. Só que Jesus não está dizendo que era qualquer lugar. Eles precisavam ter convicção de que o lugar que eles estavam era de confiança, que verdadeiramente aquelas pessoas o estavam aceitando. Eles precisavam ter essa convicção, para que eles pudessem ficar ali estabelecidos, e dali eles saírem para fazer o que Jesus disse: boas novas, arrependimento, cura, ressurreição de mortos e libertação de oprimidos do diabo, da opressão do diabo. Ele diz isso. Procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Pode perceber uma condição aqui? Você pode perceber aqui um Jesus justo e não apenas um Jesus amoroso. Porque tem as pessoas que dizem que Jesus ele é tão amoroso que você não pode, em momento algum, negar a paz ou dizer um não. Mas aqui ele está dizendo que se nós formos aceitos, que a paz que nós carregamos repouse sobre ela. Mas se elas rejeitarem a paz que nós carregamos, nós não precisamos dizer que tem que repousar sobre ela. Jesus está sendo ruim aqui? Não, ele está sendo justo. Ele não está agindo agora somente com o amor, mas com justiça. Estão comigo, irmãos? Ele está sendo justo. Ele vai dizer, no versículo 14, que é mais grave ainda, eu acho. Se alguém não os receber, em outras palavras, ele está dizendo que é possível a rejeição, mas para a rejeição tem um juízo. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, abracem ele, beijem eles, diga que os ama. É assim que diz a sua versão? Lê comigo aí, irmão, a tua versão. Versículo 14 diz: se alguém não receber, nem ouvir as suas palavras, abracem eles, respeitem eles, beijem eles, chorem com eles, se alegrem com eles, e digam o quanto vocês o amam. Alô? É assim que diz? Quem pode conferir comigo? Quem disse isso? Jesus. Mas Jesus é só amor. Jesus está dizendo que é possível que pessoas nos rejeitem. Jesus está dizendo que é possível que pessoas rejeitem o que nós estamos carregando, o que nós estamos pregando, o que nós estamos falando. É possível.
Mas junto com a possibilidade da rejeição tem um juízo. E o juízo é, olha, se pessoas não recebem vocês, nem o que vocês estão ensinando, quando vocês saírem de lá, nem a poeira daquela terra leve junto com você. Ou seja, nem a poeira da terra serve, é bom. Nem a poeira daquela terra é digna de um A que você falou. Quando você vai continuar lendo o capítulo 10, Jesus vai dizer que ia ter misericórdia mais de Sodoma e Gomorra do que dessas pessoas que rejeitam. Sodoma e Gomorra, meu irmão. Então, as rejeições podem existir, mas eu e você, como discípulos do Senhor hoje, nesse tempo, nós não podemos falhar com a missão. Nós não podemos falhar com o encargo que nos foi dado, com a incumbência que nos foi dado, independente das hostilidades que existam. Elas vão existir. Não tenha dúvida disso. Mas independente delas existirem ou não, eu vou honrar a missão e o encargo que o Senhor me deu. Eu não vou temer, porque Ele vai prover todos os recursos necessários, todas as ferramentas necessárias, para que eu não fraqueje na missão. Eu posso não ver nenhum resultado, humanamente falando, mas a missão eu vou cumprir, que é de falar. Se Ele diz que eu preciso orar pelos enfermos, pôr a mão sobre os enfermos, eu preciso fazer isso, irmão. Isso não é uma responsabilidade só dos líderes, pastores. Não é todos nós. Expulsar demônios faz parte das manifestações do reino de Cristo, do ministério de Jesus. Não é só pastor, não é só líder, é o corpo, é a igreja. E se eu sou igreja, Jesus me capacitou, Ele me revestiu de autoridade para pôr a mão sobre endemoniados e eles serem livres. Eu lembro de uma situação, vou já terminar. Eu era bem mais novo na fé, mas eu já entendia Marcos 16. Eu não entendia o 10, eu ainda não tinha tido essa revelação. Mas Marcos 16, qualquer crente novo convertido entende. Está escrito lá, Jesus diz: vão, prega o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Aí eu tinha acabado o culto no domingo, eu era aquele cara muito religioso, muito fervoroso, gostava de andar de gravata, aquela coisa toda. Aí terminou o culto, nós fomos para uma comemoração de aniversário de uns irmãos. Aí estava todo mundo assim da igreja reunido, ó. Aí quando eu me sento para participar daquela confraternização, aí chega uma irmã aflita, aí diz assim: irmão Rodrigo, você pode vir aqui? Aí eu, com licença aqui, saí, fui lá. Aí ela disse bem no meu ouvido: irmão Rodrigo, minha mãe está precisando da sua ajuda. Só que não falou o que era. E eu, como igreja, como entendendo a missão, eu sabia que era alguma coisa relacionada à oração. Isso aí estava certo dentro de mim. Aí eu disse: pessoal, eu vou só aqui, venham já. Aí saí. Quando eu cheguei lá, na casa da irmã, não era ela que estava precisando de ajuda, era sua vizinha que morava em cima. Aí quando ela disse: não, irmão, é a mulher aqui em cima, tá passando um problema aí, não sei o quê. Você pode ir lá orar? Eu fui sozinho, irmão. Olha a ingenuidade. Não sabia quem era, do que se tratava, ainda fui sozinho. Eu era inexperiente, mas eu sabia que existia uma autoridade, não minha, de Jesus. E aí quando eu subi as escadas, que eu cheguei na casa da mulher, o portão dela estava dobrado. Dobrado, literalmente dobrado, sem amassar, dobrado. E eu fiquei olhando assim: quem foi que amassou esse negócio aqui, mas com essa força? Aí um rapaz que estava lá, todo chibateado de porrada, chibateado mesmo de porrada. Aí a pessoa disse: não, foi a minha irmã que amassou. Essa é a minha irmã? Sim. Ela está aí louca, aí, desesperada.
uma força assim mesmo sobrenatural, porque para amassar um portão, nem eu conseguia amassar um portão daqui. Eu acho que até hoje, se eu for puxar, eu não amasso. E aí quando eu entrei na casa, aí eu vi essa moça, quase despida, quase nua, completamente endemoniada. Na hora que eu vi, bateu assim lá dentro. Sabe aquelas pessoas que você olha assim, você está carregada, chega pesa assim, a atmosfera pesa, fica um negócio assim, escuro, você percebe isso, no espírito você percebe. E aí quando eu vi aquela mulher, ela estava quase nua, irmão, que eu cheguei, que eu me aproximei dela, eu só olhava na cara dela, só olhava no rosto dela. Quando eu olhei no rosto dela, que eu me aproximei, eu coloquei a mão assim na cabeça dela assim, e na autoridade de Jesus, isso para a glória de Deus, na autoridade de Jesus, olha, em nome de Jesus, sai agora, larga esse corpo aqui agora. E quando eu comecei a falar isso, ela começou a falar com uma voz estranha, uma voz grossa, como se fosse aquelas vozes de monstro de filme, saindo uma baba assim pelas laterais da sua boca, e ela se dobrando assim, ficando toda encurvada e descendo e caindo no chão, e eu fui descendo com ela, colocando a mão nela e descendo com ela e dizendo, eu não aceito, você não vai se manifestar, você não vai mais se manifestar. E ela ficava rangendo os dentes. Aí eu fui baixando, e a minha gravata foi baixando junto. Ela tentou pegar a minha gravata assim para me enforcar, acredita? E aí eu botei a gravata para fora, e chegou o irmão na hora lá, irmão entre aspas, que ele ficou vendo aquilo, e ele ficou de longe, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, de longe. E aí, a pessoa que estava se manifestando olhou para ele, meu irmão, estou falando isso assim, é como se isso estivesse acontecendo hoje. Essa pessoa olhou para ele, essa mulher que estava endemoniada, olhou para ele e disse assim, olha, quem é tu? Olha só como é importante você estar em dias com o Senhor e verdadeiramente estar usufruindo da autoridade de Jesus. Ela disse, quem és tu? Safado. Olha só como é que ela falava, o demônio, né, falando por ela, quem és tu, safado, que trai a tua mulher, tu que se encontra com fulaninha na praça e tal. Meu irmão, ela começou a falar as coisas, e eu declarando para ela ficar lá, e eu disse, meu irmão, sai daqui, senão você vai, sua situação vai ficar pior do que já está. E ele saiu, aquela mulher foi liberta. Quando ela, e lá era, se você olhar assim a casa dela, ela tinha irmã lésbica, irmão homossexual, gostavam de umbanda, essas coisas. Então, só para você ter uma ideia como era o peso naquele ambiente. E aí, eu peguei, quando eu vi que ela estava sã, porque aí eu chamei ela, como é o teu nome? Eu disse, qual é o teu nome? Aí ela disse, meu nome é fulana, que era exatamente o nome dela. E quando ela falou o nome dela, eu entendi que ela estava livre. Aí a família dela veio, cobriu ela, porque ela estava completamente despida, cobriu ela, e eu fui embora. O portão continuou amassado, o irmão dela cheio de pancada, de porrada. E eu fui embora, daqui uns dias ela boa, começou a ir para a igreja, entendeu que precisava se arrepender, nasceu de novo, nós discipulamos ela, e para a glória de Deus, até hoje ela está na fé. E aquele cidadão que estava, sai em nome de Jesus de longe, que o Espírito revelou as coisas, a mulher dele ficou tão assim, como é que eu posso dizer, a palavra, uma figura de falar, com a pulga atrás da orelha, que ela, sem ele saber, ela contratou um detetive, olha só, e o detetive foi investigar a vida desse homem, e o detetive chegou à conclusão exatamente tudo aquilo que o demônio tinha falado. O detetive pegou ele numa praça, bateu foto, fez todo o trabalho de investigação. Está aqui, seu marido é esse aqui, ó. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma autoridade sobre as nossas vidas de Jesus, gente. A gente tem que entender que não é nossa. Não existe poder nosso, é de Deus. A autoridade revestida de Jesus no nome dele, porque ele não está mais como pessoa. Então ele deu autoridade no nome dele. Nós precisamos fazer uso desse nome. Não de qualquer forma.
não com a nossa vida toda desregrada. A gente precisa vigiar, a gente precisa fazer uma autoanálise, a gente precisa se arrepender. Se nós estamos em pecado, errando, nós precisamos nos arrepender e começarmos a cumprir a missão que Jesus nos comissionou, irmão, só isso. As outras coisas que as pessoas estão se preocupando aí, vem para cá que eu vou te dar um carro, vem para cá que eu vou te dar um marido, vem para cá que se tu não engravida, tu vai engravidar. Não, essas coisas são acréscimos, são bônus. Porque o Evangelho é arrependimento, é salvação, é cura, é libertação, é curar os enfermos, é ver um paralítico andar, é um cego enxergar. Isso é o reino. Isso tem faltado. Porque muitos da igreja têm negligenciado o chamado e a comissão, não tem entendido o que Jesus falou. E eu quero concluir dizendo o seguinte: todo o suporte e ferramenta que a igreja precisa, ela já tem. Ela tem um chamado universal, tem a autoridade, tem credibilidade, tem o Espírito Santo dentro, tem a palavra, tem a tecnologia hoje que nos favorece. Até a tecnologia que eles não tinham, nós temos hoje que nos favorece, se nós fizermos o bom uso dela. Estão comigo? Só nos resta obedecer, entender o propósito do Pai e do Filho e ir. E o fechamento é o seguinte: assim como, isso é sério, passei a tarde toda hoje estudando e fazendo esse esboço. Assim como aqueles que rejeitam o Evangelho do Reino atraem sobre si juízo, semelhantemente, também aqueles que rejeitam o chamado, o comissionamento, a autoridade de Cristo, serão cobrados e julgados pelo que fizeram e pelo que deixaram de fazer. Amém? Fica de pé, vamos orar. Irmãos, o que Jesus nos chamou para fazer é sério. Existe um povo perecendo, existe um povo que vai rejeitar mesmo, que estão completamente cheios de si mesmo, cheios de orgulho, de soberba, cheios de demônios. Existem pessoas que vão nos rejeitar, mas irmãos, não cai nessa tolice. Não cai nessa tolice de não falar de Jesus. Não cai nessa tolice de não pregar o Evangelho. Não cai nessa tolice de não falar as boas novas, irmão. Porque assim como aqueles rejeitaram, receberam um juízo sobre eles, nós também, se nós negligenciarmos tão grande comissão, nós seremos julgados, não só pelo que a gente fez, mas pelo que nós deixamos de fazer. Amém? Eu tenho me esforçado de verdade para tentar ao máximo pregar a palavra dentro da sua essência, dentro daquilo que verdadeiramente revela Cristo. Sabe? Eu tenho fugido do egocentrismo. Eu tenho fugido do eu, sabe? Eu sou, eu posso, eu sou a última Coca-Cola do deserto. Não, eu tenho fugido disso. Porque eu estou aqui hoje porque Deus é misericordioso e Ele tem compaixão. E se eu não souber fazer o uso dessa compaixão e dessa misericórdia, é possível que eu venha perecer antes dele voltar. E eu sei que essa não é a vontade dele. Feche teus olhos. Ouça essa canção. Sim, Deus. Sim, Deus. Uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um som, cajado e pão. Diga isso. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo.
Sim, o Senhor nos revestiu de autoridade e de poder. Novas sandálias e disse: e eu me despedi dos meus pais. Sim, Senhor. Queimei minhas carroças. Sim, Deus. Eu afoguei meus bagos no carro. Oh, Senhor. Sim, Deus. Abrimos mão de tudo, Pai, para te seguir, para te servir. Manás. Me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afoguei meus barcos no carro. Deixa lá, Manás. Para onde eu irei? Se eu não tenho aonde voltar, só tenho, sim, Deus. Oh, demais. Palavras de vida eterna. E pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Só tenho você, Deus. palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras. Sim, Senhor. Temos a Ti. Sou totalmente Sim, Deus. teu. Ah, Senhor Deus. Fui encontrado Ajuda-nos, Pai, a cumprir a Tua missão. pelo seu amor. Ajuda-nos a cumprir a Tua missão, Senhor. O Senhor já nos encheu de capacidade. O Senhor já nos encheu com a Tua autoridade. O Senhor já nos chamou, nos comissionou, nos capacitou. E a Tua palavra é vão e indo, preguem as boas novas, expulsem os demônios, curem os enfermos, ressuscitem os mortos. Shalom Barabás. Me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças Eu afoguei meus barcos. no cais. Serei malas. Afoguei meus barcos no cais. Ah, Senhor, nós temos tudo, Pai, que precisamos. Nós temos tudo, Pai, que precisamos da Tua parte. Não há tempo para justificativas, não há tempo para desculpas, não há tempo para negligências, há tempo para abrir mão,
Sim, quebrar as rodas das nossas carroças. Sim, colocar a autoridade que o Senhor nos deu e irmos e pregarmos e anunciarmos o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pôr em liberdade os oprimidos do diabo, dar vista aos servos, libertar os cativos. Oh! Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Se eu não tenho voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sim, nós temos a tua palavra, Deus. Nós temos a tua palavra, temos o teu Espírito dentro de nós. Nós somos privilegiados porque o teu Espírito habita dentro de nós. Existe, Pai amado, a tua pessoa dentro de nós, nos conduzindo, nos guiando, nos dirigindo, nos dando as direções certas, as diretrizes certas, as orientações certas, as instruções certas. O que falta em nós? Abrir mão, renunciar, renunciar a nós mesmos. Jesus disse: aquele que deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Abra mão de você mesmo. Evangelho, muitas vezes você vai ter que perder para ganhar. Você vai ter que perder para ganhar. Paulo disse: aquilo que para mim era lucro, eu considerei como perda para ganhar a Cristo. Aquilo que para mim era lucro, eu considerei como perda para ganhar a Cristo. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, Senhor. Remanaras. Xere. Xere mahas de kai. Sim, Senhor. Sim, meu Deus e Pai. Sim, Deus, a minha vida. El Shaddai, meu Deus mais que suficiente. O meu Jeová Jireh, o Senhor da provisão. Meu Jeová Rafá, Cristo aquele que cura. Sim, Deus, nós somos gratos. Somos gratos a Ti, Deus, por cada oportunidade. Vem nos ensinar com a tua unção e com o teu Espírito, Pai. Sim, Senhor. Ensina-nos a fazer a tua vontade. Ensina-nos a fazer a tua vontade. Ensina-nos a fazer a tua vontade, Deus. Ensina-nos a fazer a tua vontade. Não seja feita a minha. Não seja feita a minha, mas a tua. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Nós te rendemos graça, Senhor, por essa palavra, por esse Espírito, por essa unção, por essa liberdade de te cultuarmos, por essa liberdade de te cultuarmos. Quantos lugares tem por aí, Pai, que estão em cavernas, igrejas subterrâneas, nações comunistas que proíbem a Bíblia, que proíbem falar no teu nome. Nós estamos aqui livres, Pai, para te louvar, para te engrandecer, para usar a nossa Bíblia por onde quer que nós vamos. Pai, que nós tenhamos a consciência dessa liberdade e que nós venhamos fazer verdadeiramente a missão o qual fomos comissionados, porque nós não queremos ser julgados por aquilo que deixamos de fazer, mas nós queremos ser galardoados por aquilo que fizemos em teu nome. Sim, Deus, eu já oro, Pai, para te agradecer por esse domingo.
Obrigado pelas nossas famílias. Obrigado, Pai, por essa igreja abençoada, que fala do Teu amor, fala do Teu evangelho. Uma igreja família. Obrigado, Pai. Eu oro para que todas as necessidades desse ministério sejam supridas nos lugares celestiais e nas dimensões físicas, naturais. Nos dar uma semana, Pai, mais que abençoada. Uma semana de reflexão, uma semana de busca, de entrega, de rendição a Ti, ó Deus. Como nós estamos declarando na canção, para quem nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa vida? Do que adianta as fascinações da riqueza? Do que adianta tanto recurso tecnológico? Se simplesmente nós não Te obedecermos. Sim, Espírito Santo, vem nos incomodar. Incomoda as nossas vidas. Incomoda mesmo. Essa é a minha oração. E que o amor do Pai, a comunhão dos santos e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, em Cristo Jesus. Amém. Vocês podem dar uma salva de palmas ao Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Pense nisso, irmão. Pense, reflita sobre o seu papel e a sua responsabilidade. Amém. Deus abençoe a vida de vocês.